Olá a todos, hoje vamos falar um pouquinho de semelhança de triângulos e para começar vamos discutir antes o Teorema de Tales que diz o seguinte: se duas setas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma dessas setas transversais é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra reta transversal. Tá? Para ilustrar isso daí, eu vou usar o software de geometria dinâmica GeoGebra. Ok? Já preparei uma construçãozinha aqui, né, com o GeoGebra. Então tá aqui o GeoGebra, bonitinho. Então as três setas paralelas e as duas transversais. GeoGebra é interessante porque eu posso mover essas setas aqui como eu quiser. Ok? Então, posso ficar movendo as setas e essas duas aqui da mesma forma, posso movimentá-las. Ok? Então, para esse exemplo, eu vou usar a medida do segmento AB e a medida do segmento CD. E os seus correspondentes, medida do segmento AD e medida do segmento FG. Então, AB e AE e CD e FG. Ok? Então vamos lá. Para isso, eu vou fazer pegar algumas variáveis aí. Então, eu vou chamar de R1, né? Vou fazer direto já a divisão aqui. Então, vou fazer a distância de AB dividido pela distância de CD. Então, vamos lá. Distância de AB dividido pela distância de CD. E vou dar um Enter aqui. Então, está aqui o nosso R1. Então, o que é o R1? É a distância de A até B dividido pela distância de C até D. Ok? E agora o R2, eu vou chamar de R2, a distância de AE, porque como é R1 é AB dividido por CD, eu vou usar agora AE, que é correspondente a AB, dividido por FG, que é o correspondente de CD, tá bom? Vamos lá, distância de A até E dividido pela distância de F até G. E vou dar o Enter aqui. Olha, Galhardo, deu o mesmo resultado, 1,02. Tá certo? E é exatamente o que o Teorema de Tales diz para a gente. Mas e se eu mudar essa reta aqui? O valor muda também. Né? Antes era outro valor, não era 1,58. Mas percebe que os valores, conforme eu... Prestem atenção aqui, porque o que acontece? Conforme eu mudo essa reta, os valores alteram, mas alteram nos dois, ficando os dois iguais. Mesma coisa aqui, ó. Se eu mexer essa outra reta, as relações mudam, mas permanecem iguais para os dois aqui. A mesma coisa aqui. O que quer dizer esse número aqui? Né? A hora que eu fiz esse cara dividido por esse, deu 0,88. Então, quer dizer, se eu multiplicar essa distância por 0,88, vai dar essa. Se eu multiplicar essa distância por 0,88, vai dar essa. Tá ok? Mesma coisa aqui, se eu mudar, ó lá. Não importa como se exerce essa reta, ó lá. Mesma coisa essa outra aqui. Ó, né? Os valores aqui são os mesmos. Tá ok? Portanto, é exatamente isso, né? Se duas setas transversais vão feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas dos dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes à outra. Tá ok? Definição de semelhança de triângulos. Quando que dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos são semelhantes se seus ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos são proporcionais. Então, dois triângulos são ditos semelhantes se seus ângulos correspondentes são congruentes
ou seja, se seus ângulos correspondentes têm as mesmas medidas e os lados homólogos também são proporcionais. A razão entre esses lados homólogos é chamada razão de semelhança. Aquilo que a gente calculou no GeoGebra era o que a gente chama de razão de semelhança. Vamos usar o GeoGebra de novo para ilustrar, né, esse daqui. Então está aqui, eu tenho dois triângulos onde os ângulos aqui, né, são congruentes. Ó. Tenho 87,96, 87,96, 57,87, 57,87, 34,16, 34,16. Eu vou calcular a razão entre esse lado e esse lado e a razão entre esse lado e esse lado. Né? 4,32 está entre esses dois ângulos, 2,35 está entre os mesmos ângulos aqui. O 6,51 está entre esses dois ângulos, 3,55 está entre esses dois ângulos aqui. Para mostrar que não importa como eu mexo esses triângulos, né, a razão aqui, né, entre esse lado e esse lado, e entre esse lado e esse lado, vai ser a mesma. Ok? Então, de novo, vou chamar de R1. Né? A razão 1 vai ser a distância entre C e B dividido pela distância entre D e F. Então, R1 é 1,84, o R2 vai ter que dar 1,84 também. Vamos lá dar uma olhadinha. R2, então agora eu vou pegar esse outro segmento e vou dividir por esse. Sim? Então, vamos lá. Então, será a distância de A até C dividido pela distância de E até D. O que eu errei aqui? De até D. Vou digitar, deve ter dado alguma coisa errada. Eu ainda não consegui. Vamos lá, vamos de novo. Distância entre o ponto A e o ponto C. Ponto A, ponto C. Dividido pela distância entre o ponto E e o ponto D. Ah, agora sim, ó, 1,84. Eu devo ter digitado alguma coisa errada, devo ter colocado algum comando errado aqui, por isso que deu esse probleminha. Bom, se eu mexer o ponto C, né, vai alterar aqui o ângulo, 49,18, 49,18 aqui também. Olha lá, 49,18. 119,3, 119,3, 11,52, 11,52. Mas a relação aqui, 1,84. Então, se eu multiplicar esse cara por 1,84, dá 2,03. 4,82 por 1,84, 8,85. E 4,18 por 1,84 dá 7,68. Aliás, se eu for mexer esse ponto B e colocar aqui, agora ficou os ângulos externos, não tem problema. Os ângulos externos são os mesmos também. Não quer me ajudar. O software aqui não está querendo me ajudar hoje. Agora foi. Olha lá, 251,43, 251,43, 330, 18, 330, 18. Aqui, 318, 39, 318, aliás, 318, 38, 318, 38. E a relação entre os dois é a mesma também. Tá ok? Então, triângulos são semelhantes quando seus ângulos internos, né, têm as mesmas medidas e os seus lados aqui
vão ter uma mesma relação. Ok? Vamos lá para o próximo slide falar do teorema fundamental da semelhança. Toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os outros dois lados. Então, toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Usar de novo GeoGebra. E é exatamente, se a gente prestar atenção, exatamente o teorema de Tales, né? Então, se eu construir aqui, vamos lá, uma reta paralela a esse lado por esse ponto D, né? O que nós vamos ter aqui? Teríamos aqui um ponto de interseção entre esse segmento e esse, né? Vou chamar esse ponto aqui de ponto E, já está ali. E se eu fizer a razão desse lado, do lado maior pelo lado menor, é a mesma coisa do lado maior pelo lado menor. Ou desse lado por esse lado por esse. Né? É o teorema de Tales. Nós vamos verificar isso mesmo. A razão eu vou chamar da distância. Então, vou pegar o lado do triângulo maior. Eu vou pegar BC. Então, distância do ponto B até o ponto C, dividido pela distância. Agora, eu vou pegar o lado do triângulo menor, BE, dividido por BE, 1,72. Agora, eu vou pegar esse outro lado aqui. Ah, por que você não pega aí essa base? Também, vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Vou pegar R2 igual a distância. Então, lá, primeiro eu peguei o triângulo maior. Então, o triângulo maior, o lado aqui é AC. AC dividido pela distância de DE. De DE, olha lá, 1,72 também. Se eu mexer aqui, a relação, estão percebendo? Eu mudo os pontos, mas a relação não se altera. Agora, se eu mexer aqui também não se altera, tá ok? A mesma coisa aqui, bom? Agora, se eu mexer esse ponto D, olha lá, daí a relação, né? O valor aqui se altera, mas para os dois ao mesmo tempo, tá vendo? Então, que vai determinar, né, a razão entre esses dois triângulos é a posição onde está o meu ponto D, tá ok? Vamos lá, continuando aí. Casos de semelhança de triângulo. Primeiro caso é ângulo, né? O AA ou ângulo. Se dois triângulos ABC e DF têm dois ângulos respectivamente congruentes, então o triângulo ABC e o triângulo DF são semelhantes. Está aqui. Então, se eu tenho o triângulo ABC e um triângulo DEF, olha lá, o ângulo A é semelhante com o ângulo E, o ângulo C o ângulo A é congruente ao ângulo E, o ângulo C é congruente ao ângulo D, então esses dois triângulos são semelhantes, tá ok? Outro caso de semelhança é o L a L, ou lado, ângulo, lado. Né? Se dois triângulos ABC e DF têm dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos são congruentes, então esses dois triângulos são semelhantes. Vamos dar uma olhada no desenho, olha lá. O lado AC é congruente com o lado ED. O ângulo C é congruente com o ângulo D. E o lado CB é congruente com o lado DF. Galera, parece que não é, parece que... Lembra, desenho não prova nada, tá bom? Então, eu estou falando que AC tem a mesma medida que ED, o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo D e CB tem a mesma medida que DF. Então, esses dois triângulos são semelhantes, tá ok? Então, vamos lá, deixa eu... Para o próximo caso de semelhança aqui, LLL ou lado, 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 tá ok?
Então vamos lá. Se dois triângulos têm os lados correspondentes proporcionais, então eles são semelhantes, né? Olha lá. Se AC é proporcional a ED, desculpa. Se CB é proporcional a DF e FE é proporcional a BA, então esses dois triângulos são semelhantes. Tá ok? Semelhança de triângulos, teorema da bissetriz do ângulo interno de um triângulo. Uma bissetriz de ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto ao ângulo em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Vamos dar uma olhadinha lá na construção com o GeoGebra, como que fica isso? Então, vamos. Então, eu tenho aqui um triângulo e uma bissetriz. Ok? Olha, então, bissetriz é essa reta que divide esse ângulo aqui em dois ângulos de mesma medida. O que o teorema diz é o seguinte, que esse lado é proporcional a esse, né? Se eu pegar esse e dividir por esse, dá o mesmo resultado que eu dividir esse por esse. Vamos dar uma olhada? Vamos verificar isso. R1 é igual. Vou usar de novo distância. Então, BC dividido por DC, então, pela distância 1,3. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, R2 é igual distância de AB dividido pela distância de AD. E deu 1,3 também, percebem? Tá ok? Então, agora vamos dar uma olhada, modificar essas coisas aqui. Mudou, continua sendo bissetriz, mesma razão. Mesma razão. Vou mudar o ponto A. Continua. Se eu passar o ponto A para cá, não tem problema, olha. A razão continua a mesma. Né? Por quê? Porque essa reta aqui eu construí de forma que ela seja bissetriz. Né? Então, não importa onde eu coloque esses pontos aqui, né? Essa reta vai dividir sempre esse ângulo em dois ângulos congruentes. Percebam que conforme eu mexo, a gente consegue verificar que o teorema é verdadeiro. Né? As razões alteram, mas permanecem aqui R1 e R2 os mesmos valores. Tá ok? Vamos lá para o último slide dessa aula aí, o teorema é potência de ponto, né? Então, se dois segmentos AB e CD são secantes a uma circunferência, né, e se cruzam em um ponto P, então a medida de AP vezes a medida de PB é igual à medida de CP vezes PD, né? Vamos dar uma verificada lá com nosso amigo GeoGebra. Então, está aqui, né, o círculo, o segmento AB e o segmento CD. Né? O que nós queremos mostrar? Vou aproveitar e usar aqui a transparência do slide. Eu quero mostrar que a medida de AP vezes a medida de PB tem o mesmo valor que CP vezes PD. Então, vou chamar de R1. Então, vamos lá. Distância de A até P. Só que agora não é dividido, é vezes, né? A distância de quem? A distância de PB. Então, PB. Então, deu 7,17. Percebe? Agora eu vou calcular esse produto aqui, vou chamar ele de R2. R2 é igual distância de C até P
de C até P vezes a distância de P até D. De P até D. Olha lá, 7,17 também, ou seja, deu o mesmo valor. Vamos dar uma mexida nesses pontos aqui para ver o que acontece? Olha só, conforme eu altero o ponto A, o ponto P também vai alterar. Esses números aqui se alteram, mas percebam que R1 e R2 são sempre iguais. Está indefinido porque não corta, né? Então, conforme eu mexo o ponto A, altero os valores. Conforme eu mexo o ponto B, também alteram os valores. Conforme eu mexo o ponto C também, mas percebam que o R1 e R2 permanece o mesmo valor. Galera, se eu aumentar a circunferência, a mesma coisa, né? Eu posso aumentar, diminuir a circunferência, não tem problema nenhum, a gente verifica que realmente, né, R1 e R2 são os mesmos. Bom, gente, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né, mas espero que vocês tenham entendido direitinho. Estou postando a lista para os meus alunos sobre semelhança de triângulos. Aqueles que não são meus alunos, ou mesmo os alunos, tiverem alguma dúvida, pode deixar a dúvida nos comentários. Os meus alunos, lembrando que no final do mês tem aquela promoçãozinha, vai ter um presentinho para aqueles alunos que colocarem o nome, né, nos comentários ali. Os alunos que mais tiverem nomes no comentário vão receber um livro aí do professor Galhardo. Tá bom? Bom trabalho a todos, bons estudos, fiquem em casa. Grande abraço.